Agora é o inverno do descontentamento da Rússia, e não vai ser transformado em um verão glorioso por ninguém tão cedo. A Ucrânia está trabalhando para garantir que o descontentamento se transforme em devastação, atingindo o coração dos setores de petróleo e gás da Rússia. E para piorar a situação para a Rússia, até os Estados Unidos entraram em cena, já que suas ações recentes na Venezuela tiveram consequências de longo alcance além da perda de Nicolás Maduro como aliado por Vladimir Putin. Neste momento, a Rússia está com um pequeno problema de fluxo de caixa, e por pequeno, queremos dizer um problema que Putin não consegue resolver. E isso pode até levar a Rússia a lutar para sobreviver durante o inverno, à medida que seu dinheiro começa a acabar. Vamos começar com petróleo e gás, dois recursos naturais que a maioria sabe que são cruciais para a economia russa, mas que não estão gerando tanta receita para a Rússia como no passado. Na verdade, a Rússia está ganhando menos com seu petróleo e gás do que em qualquer outro momento durante a guerra, e até mesmo por um curto período antes dela. Isso de acordo com o Kiev Post, que informou em 15 de janeiro que as receitas de petróleo e gás da Rússia caíram para o nível mais baixo em 5 anos, em meio aos constantes ataques da Ucrânia a refinarias de petróleo e infraestrutura, combinados com as sanções ocidentais. Os números são péssimos para Putin, que depende fortemente dos rublos arrecadados com impostos. Ele consegue extrair das indústrias de combustíveis fósseis da Rússia o dinheiro para financiar sua invasão brutal à Ucrânia. O Kiev Post afirma que, em 2025, o petróleo e o gás russos geraram 1,086 bilhão de dólares em receitas. Ainda é muito dinheiro. No entanto, isso representa uma queda de 24% em comparação com o que a Rússia ganhou com esses recursos em 2024. Agravam essa queda de receita os preços dos combustíveis mais baixos do que o esperado, que deram mais uma mordida considerável na receita gerada pelos gigantes de energia da Rússia. E, por extensão, no dinheiro que Putin poderia extrair para sua guerra, a Ucrânia teve um papel enorme na criação desse problema para Putin. 2025 foi o ano em que a Ucrânia transformou sua estratégia de longo alcance. O que antes era uma campanha desarticulada de ataques isolados contra o petróleo e o gás russos se transformou em uma campanha muito coordenada, na qual a Ucrânia atingiu refinarias e outras instalações repetidamente, especialmente durante a segunda metade do ano. E o A-Wire relatou os resultados dessa campanha mais focada em um relatório de 4 de dezembro. Diz que, nos primeiros 11 meses de 2025, a Ucrânia realizou 140 ataques contra refinarias de petróleo russas e outras instalações de petróleo e gás. Esse número por si só é impressionante, pois equivale a quase 13 ataques por mês. No entanto, isso se torna ainda mais impressionante quando você descobre que esses 11 meses de ataques representam mais do que a Ucrânia realizou durante todo o período entre o início de 2022 e o final de 2024. A Ucrânia também não diminuiu o ritmo durante o período de Natal. Em 31 de dezembro, Pravda informou que a Ucrânia realizou mais 24 ataques, pelo menos contra a infraestrutura de petróleo e energia russa. A Ucrânia também ampliou seu alcance durante o último mês de 2025, intensificando seus ataques à infraestrutura de petróleo e gás que a Rússia mantém no Mar Cáspio. Some esses 24 aos 140 já mencionados e você chega a 164. Além disso, dezembro também parece ter sido um dos meses mais intensos para ataques ucranianos em 2025. Enquanto tudo isso acontecia, a Rússia também se viu lidando com sanções mais rígidas contra seus fornecedores de energia no final de outubro de 2025 como uma forma de pressionar a ofensiva de Moscou na Ucrânia. Os Estados Unidos adicionaram as duas maiores produtoras de petróleo da Rússia, Lukoil e Rosneft, à sua lista negra de entidades sancionadas, segundo o Kiev Post. A publicação acrescenta que a Rússia ainda conseguiu vender petróleo para as nações que vêm comprando dela desde que Putin iniciou sua invasão, com Turquia, Índia e China sendo os principais entre esses clientes. No entanto, isso pode mudar muito em breve. E tudo isso graças ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em janeiro, saiu a notícia de que Trump finalmente deu sinal verde para um projeto de sanções secundárias que estava circulando pelo Congresso do Brasil há meses. O senador Lindsey Graham, que é um dos coautores do projeto, anunciou a aprovação de Trump em uma postagem de 7 de janeiro, onde ele disse: após uma reunião muito produtiva hoje com o presidente Trump sobre uma variedade de questões, ele deu sinal verde ao projeto bipartidário de sanções contra a Rússia, no qual venho trabalhando há meses com o senador Blumenthal e muitos outros. Graham acrescentou que o projeto veio em boa hora, considerando as contínuas recusas de Putin em apoiar qualquer uma de suas declarações sobre querer a paz.
e que isso dará aos DCCOCs a influência necessária para punir os países que fazem negócios de petróleo e gás com a Rússia, o que, por sua vez, pode secar o fluxo de dinheiro gerado por essas duas indústrias para o caixa de guerra de Putin. O Kiev Independent explicou isso em sua reportagem sobre a aprovação do projeto de lei por Trump. Em vez de aplicar sanções diretamente à Rússia, esse projeto de lei permitirá que os SBCCOs apliquem sanções secundárias a quaisquer países que forem encontrados comprando petróleo, gás e produtos petrolíferos da Rússia. Se o projeto de lei for aprovado em sua forma mais agressiva, isso significaria que o governo Trump ganharia a capacidade de impor tarifas de pelo menos 500 sobre bens e serviços importados para os ETOs por países que compram produtos energéticos da Rússia. Deixando de lado os debates sobre o valor das tarifas, isso equivale aos DCCOs dizerem que estão dispostos a iniciar guerras comerciais com países como China e Índia se continuarem comprando gás e petróleo da Rússia. E ao fazer isso, estão criando uma situação difícil para os compradores da Rússia. Ou continuam comprando produtos energéticos russos e enfrentam muito mais dificuldade para vender seus produtos nos ICCTUBs, ou evitam as tarifas de 500 deixando de comprar petróleo russo, o que, por sua vez, prejudicará a capacidade de Putin de travar a guerra. Só saberemos qual escolha os compradores de petróleo e gás da Rússia farão se a aprovação de Trump se mantiver e o projeto virar lei. Enquanto isso, a União Europeia também deu uma pequena cutucada em Putin. No dia 15 de janeiro, a Interfax informou que a União Europeia vai reduzir o teto do preço do petróleo russo de $60 por barril para $44,10 por barril em 1º de fevereiro. É uma pequena redução, claro, mas a União Europeia planeja impor um teto a cada 6 meses daqui para frente, o que aumenta ainda mais a pressão sobre Putin. Agora, ele vai ter que oferecer descontos maiores para os clientes que a Rússia está atendendo por meio de sua frota sombra, supondo que esses clientes continuem comprando. Se as sanções secundárias dos Estados Unidos forem implementadas, para entender por que todos os problemas do petróleo e gás da Rússia são tão importantes, você precisa entender o papel que esses recursos naturais desempenham na economia russa. O Instituto de Estudos de Energia de Oxford resume bem, afirmando: as receitas da indústria de petróleo e gás da Rússia representam entre 30 a 50 das receitas totais do orçamento federal na última década, tornando-os a fonte individual de dinheiro mais importante para o Kremlin. Qualquer queda nessa receita tem um impacto direto no orçamento federal da Rússia. E com a Ucrânia não mostrando sinais de desacelerar seus ataques de longo alcance, junto com o potencial para mais sanções pesadas no futuro. O que foi um ano terrível para o petróleo e gás da Rússia pode ser apenas um prelúdio para quedas ainda maiores, quanto mais a guerra se arrastar. Uma coisa que podemos perceber com os problemas do petróleo da Rússia é que Trump identificou um ponto de pressão para Putin, e é por isso que ele aprovou o projeto de sanções secundárias. No entanto, Trump já prejudicou Putin ao focar em outra pessoa. Na noite de 2 para 3 de janeiro saiu a notícia de que as forças dos SSPOTs invadiram a capital venezuelana, Caracas, onde capturaram o presidente do país, Nicolás Maduro, que agora está sendo julgado por uma série de acusações de tráfico de drogas e extorsão. Nos Estados Unidos, Nicolás Maduro vinha se destacando como um aliado fundamental de Putin, especialmente no contexto da tentativa da Rússia de ganhar influência na América Latina. No entanto, não é a perda de influência que mais vai doer para a Rússia. Com a saída de Maduro, será a perda de dinheiro. Em um relatório de 15 de janeiro, o Business Insider revelou que a Rússia está encarando um doloroso acerto de contas financeiro após a queda do presidente que virou o ditador da Venezuela. Durante anos antes de Maduro ser capturado, a Rússia e a Venezuela vinham construindo lentamente laços financeiros que levaram a Rússia a investir bilhões de dólares na Venezuela. O especialista do Business Insider, Stefan Sestanovich, que é pesquisador sênior George F. Kennan para estudos russos e eurasianos no Conselho de Relações Exteriores, diz que a Rússia agora precisa lidar com a perda desses investimentos. Os investimentos russos na indústria petrolífera da Venezuela nos últimos 20 anos agora terão que ser formal ou informalmente descartados. Sestanovich afirma que há um exemplo relativamente recente de um desses investimentos que pode ter seguido o caminho do Dodô para Putin. Em 20 de novembro, a Reuters informou que a Venezuela havia aprovado uma extensão de 15 anos das joint ventures entre a estatal petrolífera venezuelana PDVSA e a empresa de energia russa Rosorubasneft. Juntas, as duas empresas iriam trabalhar no desenvolvimento de 2 campos de petróleo da Venezuela, a ponto de conseguirem produzir, em conjunto, 16.600 barris de petróleo bruto por dia.
O novo acordo, que estava previsto para durar até 2041, faria com que uma empresa russa investisse cerca de 616 milhões de dólares na Venezuela. Isso sem contar o dinheiro que Rosorubasnev Rosneft já havia investido antes da extensão de 15 anos. Esse é apenas um de vários acordos desse tipo, nem todos relacionados ao petróleo. A Rússia já tentou se antecipar a esse problema, embora ainda não se saiba o quão bem-sucedida será. 2 dias antes de o Business Insider publicar sua reportagem, o oilprice.com informou que Rosorubasnev estava tentando afirmar sua posse sobre os ativos nos quais havia investido após a captura de Maduro. A empresa que assumiu os ativos venezuelanos da gigante russa de energia Rosneft, após o comércio de petróleo venezuelano desta última ser sancionado pelo Zetasibus-Sewa em 2020, divulgou uma declaração contundente na qual afirmou: todos os ativos da Rosorubasnev S.A. na Venezuela são propriedade do Estado russo, tendo sido adquiridos pelo lado russo em condições de mercado, em total conformidade com a legislação da República Bolivariana da Venezuela, o direito internacional e os acordos interestatais entre a Rússia e a Venezuela. Isso é um sinal de que as empresas petrolíferas da Rússia estão ficando assustadas com seus ativos na Venezuela. Afinal, não está claro o que, se é que pode fazer algo, a Rússia pode fazer se os ICOCOs decidirem que o acordo da Rosorubasnev e todo o dinheiro envolvido nele sejam anulados. Trump também deixou claro que quer que a Venezuela se torne uma terra de oportunidades para as gigantes americanas do petróleo. Ele pediu que as empresas petrolíferas dos Gushestomeu invistam 100 bilhões de dólares em um país que possui reservas estimadas de petróleo em torno de 303 bilhões de barris, segundo a Al Jazeera. Quase não importa que as empresas às quais Trump está pedindo para investir estejam hesitantes. O que importa é a mensagem que Trump está enviando para Putin. O petróleo da Venezuela agora é uma preocupação americana. Tudo isso sem mencionar o outro dinheiro que a Rússia tem investido na Venezuela, incluindo empréstimos que o país fez para comprar armas de Putin. Com o comércio bilateral medido em bilhões, nas trocas anuais que aconteciam entre os regimes de Maduro e Putin, será que todo esse dinheiro foi por água abaixo? Parece provável, especialmente com os Estados Unidos basicamente assumindo o controle interino da Venezuela. Até que um novo regime de liderança, que praticamente está garantido que será mais amigável aos Estados Unidos do que a Rússia, seja instalado, Putin será forçado a considerar Maduro como um mau investimento. Ele preferia não ter sido colocado nessa posição, considerando o que a Rússia já está enfrentando em relação à receita de petróleo e gás. Então, a Rússia está lidando com indústrias de petróleo e gás em declínio e enfrentando uma pressão crescente dos drones da Ucrânia e das sanções ocidentais, junto com o colapso de um regime venezuelano no qual Putin havia investido pesado, o que já torna este um inverno bem difícil para Putin. Esqueça isso. Foram semanas terríveis, já que todas essas notícias surgiram do final de dezembro até meados de janeiro, e ainda há muito inverno pela frente. E está cada vez mais provável que a Rússia seja forçada a lidar com uma recessão cada vez pior no mercado imobiliário, somando-se a seus outros problemas econômicos. Quão ruim está a Rússia? A crise habitacional da Rússia? Isso varia de região para região. O jornal The Sun publicou uma reportagem interessante em 15 de janeiro declarando que a guerra de Putin na Ucrânia deixou a economia russa completamente descontrolada, que agora é possível comprar um apartamento na Rússia por menos do que o preço de um iPhone. Por mais sensacionalista que tudo isso pareça, parece haver um fundo de verdade nisso. O portal afirma que o apartamento mais barato disponível na cidade russa de Fokusha está à venda por apenas 787 libras, ou cerca de 1.050 dólares. O The Sun afirma que isso equivale a cerca de 60% do valor que você teria que pagar pelo mais recente iPhone 17 Pro Max, desconsiderando possíveis discussões sobre porcentagens, já que esse valor de 60% parece se referir ao preço do iPhone no Reino Unido. O ponto que o The Sun está destacando é que existe pelo menos um apartamento disponível na Rússia que custa menos do que um celular. Alguns matariam por preços de imóveis tão baixos assim nos Estados Unidos. Mas para a Rússia, esse baixo custo da moradia é um grande problema. Isso está sendo agravado por uma recessão geral que está resultando em menos pessoas comprando imóveis recém-construídos. Claro, o exemplo que o The Sun aponta é um tanto extremo, no entanto. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia publicou um relatório interessante em dezembro, onde afirmou que as tentativas da Rússia de inflar artificialmente seu mercado imobiliário estão fracassando. O serviço aponta uma queda massiva no fechamento de negócios imobiliários como um grande problema, afirmando: no início de dezembro de 2025, o volume de negócios fechados de investimento imobiliário havia diminuído em 34% em comparação com o ano anterior.
Esse não é um problema que afeta apenas imóveis residenciais. Está atingindo propriedades de todos os tipos. Na Rússia, os investimentos no setor de desenvolvimento imobiliário russo caíram 53% em relação ao ano anterior. Houve uma queda de 52% nos investimentos em ativos de escritórios e uma queda de 20% nos investimentos em armazéns. Essas quedas sinalizam um problema na economia russa como um todo. As empresas não estão comprando armazéns e escritórios, provavelmente porque não têm dinheiro para isso. Os incorporadores imobiliários também estão construindo menos, o que significa que estão investindo menos dinheiro tributável em um setor no qual Putin poderia se apoiar para reforçar seu enfraquecido caixa de guerra na Ucrânia. O relatório do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia está alinhado com outros sobre o mercado imobiliário da Rússia. Por exemplo, em outubro de 2025, a UNN informou que a demanda por novos edifícios na Rússia havia caído em 25 das 28 principais cidades durante os primeiros 9 meses de 2025. Se Vladimir Putin está procurando o culpado pela queda dramática nos investimentos das construtoras em 2025, ele vai encontrá-lo aqui. As taxas de juros da Rússia são um problema nesse caso. Afinal, um investidor experiente diria que comprar imóveis por um preço baixo, algo que você pode fazer agora na Rússia, é uma boa ideia. Isso é ainda mais verdade, já que dados da Agência Analítica de Crédito, conforme noticiado pela UNN, sugerem que o Banco Central da Rússia está planejando reduzir as taxas básicas do país. Tanto que os preços dos imóveis vão subir 30% até 2027 e serão 15 vezes maiores em 2030 do que são agora. Isso parece uma situação perfeita para qualquer russo que tenha dinheiro investir pesado. E, de fato, a narrativa oficial na Rússia é que as pessoas devem comprar agora para evitar preços mais altos no futuro. A UNN afirma, no entanto, que essa narrativa tenta esconder o fato de que qualquer russo que fez um financiamento provavelmente estava pagando entre 28% e 30% de juros nesse financiamento em outubro. Muita gente não consegue pagar isso, mesmo quando o imóvel está barato, o que leva a uma queda nos investimentos em todos os setores. O Moscow Times acrescenta a tudo isso com uma reportagem de 6 de janeiro, onde afirma: as previsões atuais sugerem que as vendas de imóveis novos na Rússia vão cair 15% em volume e 10% em valor em 2026, quando comparadas a 2025. É quase como se a Rússia, tendo mais de 122 milhões de baixas e contando na Ucrânia, de alguma forma estivesse afetando a demanda por moradias no país. Quem poderia imaginar isso, não é mesmo, Putin? E os incorporadores imobiliários da Rússia estão realmente começando a sentir o aperto por causa de todos esses problemas. Lá em 2025, a Newsweek informou que 1/5 dos incorporadores imobiliários da Rússia enfrentaram falência como resultado dos problemas enfrentados pelo setor imobiliário russo. Esses problemas só vão piorar em 2026. Se o relatório do Moscow Times estiver correto, o número de incorporadores em risco de falência pode até chegar a 30%, supondo que o mercado imobiliário da Rússia continue do jeito que está há algum tempo. Por que tudo isso importa para Putin? Para começar, o setor de construção da Rússia é um grande empregador. Se as incorporadoras quebrarem, isso significa que as pessoas vão ficar sem emprego, e quem não está ganhando dinheiro não compra muita coisa. Isso é um problema para Putin, considerando que ele aumentou a alíquota do imposto sobre valor agregado da Rússia para 22%. Numa tentativa desesperada de tirar um pouco mais de uma pedra, que é a sociedade russa, os cínicos poderiam apontar que mais russos desesperados significam mais pessoas que o exército russo pode recrutar para lutar na Ucrânia, e eles podem estar certos. Mas enviar ainda mais pessoas para a morte não vai ajudar. Um mercado imobiliário que está vendo uma queda tão grande nas compras. E essas quedas também importam para Putin, porque a Rússia tem impostos relacionados à venda e à posse de propriedades. Por exemplo, a Expatica informa que o imposto sobre propriedade na Rússia é cobrado a uma taxa máxima de 0,25% do valor cadastral do imóvel, que é o valor oficial atribuído ao imóvel pelo governo para fins fiscais. Já a Moscow State diz algo diferente. Ela informa que todos pagam uma taxa cadastral de 0,1% sobre a propriedade ao Estado. Uma taxa adicional de 2% é cobrada sobre todos os imóveis avaliados em mais de 300 milhões de rublos, enquanto os imóveis avaliados abaixo desse valor têm uma taxa de 0,5% aplicada. Além disso, afirma que as autoridades locais têm a capacidade de aumentar ou reduzir essas taxas conforme acharem necessário. O principal ponto é que a Rússia ganha dinheiro com impostos sobre propriedades. A queda nos preços dos imóveis não é algo bom para a Rússia nesse sentido.
E o potencial para aumentos massivos no futuro está sendo compensado pelo fato de que o russo médio ainda não consegue arcar com a taxa de juros exorbitante associada aos financiamentos imobiliários, o que contribui para as quedas nas compras e nos investimentos observadas ao longo de 2025 e previstas para 2026. Juntando todos esses problemas, você tem dois grandes desafios para a Rússia. Ela está ganhando menos dinheiro com dois setores principais, ou seja, os setores de energia e de imóveis, e desperdiçou bilhões investindo em um regime venezuelano que já não existe mais. O inverno do descontentamento para Putin vai ser longo e rigoroso, e isso só vai aumentar os enormes problemas econômicos que essa guerra impôs ao seu país. Deixando o dinheiro de lado, Putin tem outros motivos para se preocupar com a queda de Maduro. A Venezuela é mais um aliado perdido para a Rússia após o colapso do regime tirânico da Síria e diante do que pode muito bem ser a queda do regime do Irã. Os aliados de Putin estão caindo como moscas, e as ambições de Putin de estabelecer a Rússia como uma potência global estão indo por água abaixo. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para receber relatórios atualizados sobre as diversas questões que afetam a economia da Rússia. Obrigado por assistir.